Esse é o outro caso, né? Um homem de 49 anos, nosso caso 6, ele acordou 2 vezes, chegou na emergência de manhã, acordou 2 vezes durante a noite com dor unicraniana fixa à esquerda, intensa. Indiferentemente da enxaqueca, esse paciente ele não ficava quietinho na cama, como querendo fazer, ficava como um tigre preso numa jaula faminto, andando de um lado para o outro, esfregando a mão na cabeça, batendo a cabeça na parede e tal. Comportamento diferente. Uma dor fixa, esquerda, intensa, acompanhado de congestão nasal e lacrimejamento do mesmo lado da dor. Então o paciente estava com a dor à esquerda, estava com congestão nasal à esquerda e estava com lacrimejamento do mesmo lado. As crises foram interrompidas, segundo ele, com a Neusa, em 40 minutos. Ele tomou Neosaldina e melhorou em 40 minutos. Será que foi a Neosaldina mesmo que trouxe esse alívio? Ou será que ele tem uma cefaleia que alivia em 40 minutos? Né? Próximo, por favor. Então, esse paciente, provavelmente ele é portador de cefaleia em salvas e, por caracterização da dor, ela é uma dor que dura de 40 minutos a 3, 4 horas mesmo, cada crise. Ela vem em grupos, como o nosso paciente, ele acordou 2 vezes à noite. Geralmente, esses grupos de dor são chamados de salvas. Se você forem procurar a literatura, pode ter outros nomes. Dor de cabeça histamínica, cluster, cefaleia em salvas, cefaleia de Von, um monte de nomes para a mesma dor de cabeça. Né? Ela vem, então, em grupos. Geralmente, o paciente tem crises que duram de 40 minutos a 2 horas, alivia espontaneamente, a Neusa não teve nada com aquilo, volta a ter dor seguinte, e ela tem predomínio noturno. Então, geralmente, esse paciente é um homem numa faixa etária acima dos 40, 50 anos de idade, ou seja, não tem nada a ver com a enxaqueca, a enxaqueca é uma doença da mulher jovem, 3:1, e a salva é uma doença do homem 40, 50 anos. Ela é geralmente fixa, só de um lado. É raro o paciente que tem salvas dos dois lados. E é raro, mesmo em salvas diferentes. Ele tem aquelas crises de salva durante 3 meses, aí 2 anos depois ele vai ter crise do mesmo lado, durando 1 hora, 40 minutos, aí passa a dor da mesma maneira que ela vem. Ela dá intensa, vai de 0 a 100, fica muito forte, desaparece e o paciente volta a dormir e vai seguir a vida dele. Esse paciente, por ser fixa, merece um exame de imagem sempre. Então, mesmo que você tenha diagnóstico de cefaleia em salvas, você vai fazer exame de imagem. Além da intensidade da dor, da questão da lateralidade fixa e dos fenômenos autonômicos caracterizando a cefaleia em salvas, você tem que ter certeza de que não é uma dor secundária. Então, todo paciente com cefaleia em salvas tem que fazer exame de imagem. Isso pode ser ou uma tomografia ou uma ressonância. Tá? O tratamento da crise. Esse paciente ele pode ser o sumatriptano de oral ou naratriptano, que é de menos potência, nem citei aqui, mas existe também, ou o zometriptano. Eles demoram muito tempo para serem absorvidos, a dor é curta, 30 a 40 minutos, não vai adiantar muito. Então você tem que partir para o sumatriptano nasal ou injetável. E o oxigênio em máscara. Né? O oxigênio numa máscara não é aquele catéterzinho que coloca aquele óculosinho, que não adianta, tem que ser uma máscara tipo de nebulização mesmo, a mais ou menos 7 a 9 litros por minuto, o paciente é sentado e traz um alívio muito rápido, 10, 15 minutos de uso de oxigênio e a dor acabou. Então o oxigênio, se o paciente está tendo a crise em casa, levantou, trocou de roupa, vai para a emergência, 20 minutos, chega lá, aí não adianta muito. Na verdade, o oxigênio, na maioria das vezes, tem que estar na casa do paciente, assim como o sumatriptano. Agora, se você está na emergência, chegou um paciente com suspeita de salvas, aí você pode fazer o oxigênio sumatriptano injetável. O anti-inflamatório venoso, oral, não adianta, não, melhor não fazer. Então, o melhor é o oxigênio e liberar o paciente com o corticoide, que funciona, ainda não tem nenhum trabalho muito desmentindo, não. Aí você usa 1 mg por quilo por 10 dias, depois eu fazendo ou a retirada progressiva em 10 dias, se o paciente for jovem, menos de 50, 60, você pode tirar até subitamente. Suspender o álcool. Mais importante do que na enxaqueca, aqui na cefaleia em salvas você tem que suspender o uso de álcool, porque é o único desencadeador conhecido. E uma outra coisa interessante é que existe uma comorbidade com a cefaleia em salvas muito comum, que é a apneia obstrutiva do sono. Então, esses pacientes, aí é interessante, né? A apneia acontece à noite, o cara tem mais crise de salvas à noite e o tratamento é feito com oxigênio. Então, essas coisas vão se encaixando dentro da mesma fisiopatologia. Isso ainda não é conhecido exatamente como esses dominós são derrubados, mas sem dúvida nenhuma tem uma associação. Então, todo paciente com salvas vai fazer exame de imagem e depois, no segmento dele, você pode fazer um estudo do sono. Se tiver apneia obstrutiva, você vai tratar a apneia obstrutiva e ele vai melhorar nas salvas. Tá? E
A profilaxia, né, que são as ETS da profilaxia da cefaleia em sal. De valproato, em até 1 grama dia, o carbonato de lítio, que é uma droga mais difícil de utilizar, e o verapamil, que dá uma taquicardia reflexa, etc. Próximo.